Olá, pessoal, tudo bom? A gente agora são 19 horas e 26 minutos e nós vamos começar a formação da rede de sustentabilidade e o tema de hoje é controle na pandemia. E quando a gente vai falar de controle na pandemia, a gente vai chamar aqui a Bárbara Cristal, que vai estar com a gente durante esse período, vai passar muita informação, então, pessoal que já acessou, que já chegou o link aí, por favor, compartilhem, vamos divulgar e vamos fazer essa formação ser muito incrível, muito bacana para todos e todas. Vamos lá, e agora vamos colocar com a Bárbara. Bárbara, é com você, qualquer coisa, eu estou aqui, tá bom? Até mais. Tá ótimo. Super agradeço o convite, acho que vai ser bem interessante esse bate-papo, até para a gente tirar alguns mitos aí, né, da área de controle, de forma geral. Ó, a gente começou aqui, né, a apresentação, eu fiz uma apresentação específica, tá, para vocês, que eu acho que é interessante, tá aí o meu mini currículo, né, sou gestora pública de formação, né, tenho pós no tribunal, minha área sempre foi controle interno e defesa nacional, trabalhei em vários órgãos de investigação, e também aí no perfil de liderança na área de políticas públicas de defesa nacional, tá? Para a gente poder começar aqui um pouco da ideia, eu achei bem legal a comunicação que vocês fizeram, porque vocês fizeram questão, né, de colocar aí o que seriam as funções aí dos controles de forma geral, né? Garantir a conformidade com a lei, os princípios, né, principalmente, né, do LIMP, né, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Aí tem vários outros princípios ali, além do LIMP, tá, gente? Que todos eles aí vão acabar esbarrando de alguma forma no controle como um todo, seja ele interno, externo ou social, tá? Outra coisa que vocês colocaram aqui, que eu achei bem interessante, a visão, né, dos 5 E's da gestão pública, tá? Eficiência, eficácia, efetividade, economicidade, tá? E ética. Esses são os 5 E's da gestão pública. Então, todos os órgãos de controle, sejam eles internos, externos, tá? Ou mesmo o controle social, tá buscando, né, com que as políticas públicas, buscando com que a gestão pública de forma geral e também, né, o mandato, ele tem aí a melhor ação, né, o melhor resultado, e não só resultado, tá, gente? Os indicadores e também os impactos dessas possibilidades aí dos controles e da gestão pública como um todo. Além disso, né, tem a questão aqui que vocês colocaram que eu achei bem interessante, a linha de responsabilização das políticas, né, dos governantes eleitos ou aí dos funcionários públicos, né? Poucas pessoas sabem, mas diferentemente do que se diz aí no Brasil, sim, muitos servidores respondem a processos de sindicância e muitos servidores também são, sim, demitidos a bem do serviço público por não fazerem aí o seu trabalho, tá? Não sei se vocês sabem, mas nós vamos ver juntos, né? Existem vários crimes, né, contra a administração pública. Eu escolhi aqui crimes específicos, né, do gênero corrupção, porque muitas pessoas também dizem que tudo é corrupção, tá? E aí eu vou mostrar para vocês que não é bem assim, porque quando a gente fica nessa visão, né, de muito generalista do que é corrupção, a gente acaba não combatendo de fato, né? E aí isso é muito forte agora no período de pandemia. Vocês vão perceber o porquê no longo da nossa conversa, tá? Então, aqui uma apresentaçãozinha, aí aqui tem o meu currículo, vamos lá. Só para vocês verem, tá, gente? Hoje no Brasil, até deixei isso aqui, que são algumas notícias de jornal. Hoje no Brasil, os órgãos de controle, tá? Hoje no Brasil, né, e fora do Brasil mais fortemente, a gente tem aí vários sistemas, tá? Que vão analisar fraude e irregularidades por inteligência artificial, tá? Para quem não me conhece, um dos sistemas, né, que existe no mundo aí com premiação é brasileiro, né? E ele é meu, juntamente com um colega meu chamado Rafael. Você tem uma noção, a gente tem uma premiação no MIT aí, com essa linha de fraudes e irregularidades por rastreamento de inteligência artificial. Então, a gente consegue hoje rastrear
todos os possíveis indícios de crimes de irregularidades, sejam eles de município, estado ou nível federal, tá? São mais de 300 fontes aí de dados públicos, né, bases públicas, mais 9 robôs, tá? E aí tem várias indicações aí de tribunais de contas, né, de ministérios públicos, a gente é reconhecido em várias áreas. Por que eu estou querendo dizer isso para vocês, tá? Não é para vender sistema, obviamente. Estou mostrando isso para vocês entenderem que hoje no Brasil só não combate corrupção quem não quer. Não caiam nesse mito, né, de que não existe bala de prata, não é possível, é muito difícil. Né? Isso tem muito a ver com o controle interno, tá? E com o controle social e com o controle externo também. As pessoas, às vezes, observam esses órgãos como se fosse muito difícil de fazer algumas ações, quando, na verdade, não são, tá? O que precisa é que, de fato, nos cargos tenham pessoas que queiram realizar a ação. Isso é mais importante, tá, do que as dificuldades, os obstáculos que nós temos no dia a dia, em que todos os órgãos têm, que todas as instituições têm, e acho que toda a sociedade, de forma geral, também possui os seus problemas, né? Aí, só para vocês terem uma noção, ó, que eu fiz questão de colocar aqui, por exemplo, tá? Só para vocês terem ideia, para vocês poderem entender, né? Acho que muita gente está assistindo a gente, deve gostar de outros temas de gestão pública, entre eles, cidades inteligentes, tá? Essa aqui é a linha de cidades inteligentes mais voltada à governança pública, aí no meu caso, especificamente, fraudes e irregularidades, tá? Então, hoje a gente consegue observar, todos os grupos societários, tá? Todas as pessoas, por exemplo, que investirem em uma campanha, aquelas empresas, aqueles sócios, estão aí vendendo nos municípios ao qual teve investimento nas campanhas dos vencedores, né, como aqui é um partido político, só para vocês poderem trazer uma correlação um pouco mais com a realidade de vocês, tá? Outra possibilidade, né, durante a campanha aí teve algum tipo de investimento, mesmo que seja pessoa física, né, e posteriormente, essa pessoa que investiu pessoa física tenha uma empresa aí que pode ter participado de um certame fraudulento, né? Então, a gente também consegue comprovar hoje por materialidade matemática, né, que é uma materialidade muito mais diferente. Então, o que é interessante que vocês entendam, né? A possibilidade hoje de o quanto a gente está avançado no Brasil em várias áreas do controle interno, tá? Em várias áreas da gestão pública. Isso é muito importante, né? Que as pessoas observem o quanto a gente está avançado no Brasil como um todo, né? Porque muitas pessoas dizem que isso não é real, né? Que isso não acontece, que o Brasil não é possível, né? Que estaria tão avançado. Mas sim, nós temos muitas ferramentas aí que podem ser utilizadas, inclusive essa que eu estou mostrando para vocês, tá? Aí vocês terem uma noção, toda a documentação, ó, tudo que é outlier, ele vai aparecendo aqui mostrando, né? O que teria aí de maior propensão, tá? Até aí os indícios de irregularidade, já vem na hora quantos CPFs estão apenados, quantas dispensas de licitação tiveram, se elas mostravam algum tipo de limite excedente. Então, assim, tem várias possibilidades aí, que tudo isso, gente, tem a ver com controle interno, tudo isso tem a ver com controle externo, tudo isso tem a ver com o controle social, não, claro, né, gente, na linha de inteligência artificial, mas na linha do acompanhamento ou de gerar as denúncias, tá? Isso é importante também, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Aqui, ó, só para vocês verem, tá? Tem um negócio chamado máfia de corrupção, né, que todo mundo sabe, e tem uma outra coisa chamada apadrinhamento político, que é o quê? Quando as empresas, elas se mudam de estado, elas se mudam de município, de acordo, né, com as gestões que elas participaram, né? Então, diferentes partidos aí, eles vão estando em várias partes do Brasil e as empresas que participaram daquela gestão, né, que ganharam as licitações, às vezes vão acompanhando as legendas aonde a legenda ganhou. Isso acaba acontecendo e é chamado aí de apadrinhamento político, tá? Empresarial. Então, você consegue também verificar esse tipo de ação. Outra possibilidade são as grandes máfias de corrupção, né? As pessoas sempre falam corrupção como uma coisa bem simples, né? Corrupção, gente, não é simples. Corrupção dá muito trabalho, assim como dá trabalho combater corrupção. E essa dar trabalho, né, existe um método, né? Existe um método tanto para fazer corrupção quanto para combater corrupção, tá? E esse método, gente, normalmente, da corrupção, ele é replicado aí em vários municípios, tá? Da mesma forma. E a gente consegue aqui
de forma geral, buscar essa rastreabilidade desse mesmo método aí que foi criado de fraudes e irregularidades em diferentes municípios, tá? E você consegue ver aqui, ó, uma mesma empresa fazendo aí o mesmo tipo de irregularidade em vários locais, tá? Uma outra linha também que é muito interessante é a linha que não tem a ver com fraude e irregularidade, e sim a linha de governança, que é quando a gente avalia as políticas públicas mostrando a efetividade, né? A efetividade da gestão pública por indicadores. Às vezes, vocês que conhecem a gestão pública, às vezes você tem um limite da LRF lá, você tem os indicadores necessários, né, para porcentagem de educação, saúde. Esse montante, ele é atingido, só que muitas vezes é o valor em dinheiro e não exatamente a efetividade da ação, tá? Os controles internos, de forma geral, ao longo dos anos, eles não olham apenas o operacional e começaram a olhar muito mais do que o operacional e sim, tá, gente? A eficiência, a efetividade, a eficácia, a economicidade, muitas vezes, tá? A maior parte, todos olhamos a economicidade e a ética dos procedimentos, tá? Isso hoje é muito forte, tanto quanto era antigamente a questão da legalidade, tá? Então, só para vocês entenderem, hoje, né, como é que a gente faz, de forma geral, no perfil institucional, tá? No perfil controle social, a gente tem lá, claramente, a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Mas entre os conselhos, as ONGs, né? Entre o controle social como sociedade, é claro que um dos mais conhecidos aí por a possibilidade de participação é a denúncia pura, né? É a denúncia, além das reclamações e dos conselhos, né? Dos conselhos criados aí, das audiências públicas e dos plebiscitos. Então, isso também é muito forte quando a gente utiliza as ferramentas, né, que a gestão pública disponibiliza para a sociedade, para que ela possa participar de uma maneira muito mais efetiva, né? Existe uma maneira política, efetivamente, existe uma maneira técnica politicamente, tá? São coisas distintas, porque você vai ter resultados diferentes, mas é muito positivo para o controle social esse tipo de atuação e também para os órgãos. Por quê? Porque gera o insumo da informação, né? Gera uma possibilidade de atuação. As pessoas dificilmente, né, colocam isso no jornal, mas essa necessidade de criar insumos, ela também é importante, tá? Vocês vão ver aqui comigo hoje várias possibilidades de atuação do controle, mas essa é uma muito boa, que é o perfil assistemático, tá? O perfil assistemático, ele é normalmente a denúncia, a reclamação, o que vem do controle social de vários outros órgãos aí também, tá? O perfil sistemático é o perfil matemático, gestão do risco, matriz de risco, algoritmos matemáticos, inteligência artificial. Eu, particularmente, atuo mais nesse perfil hoje, tá? Mas denúncias são muito importantes, sim, devem ser muito bem valorizadas aí, muito bem instruídas, né, ensinadas como devem ser feitas, tá? Eu coloquei aqui, gente, para a gente ver junto, quais são os crimes do gênero corrupção, tá? Não vou falar de cada um deles, mas vou nomear cada um deles, que eu acho que é importante que vocês entendam, tá? Não caiam na falácia de que tudo é corrupção, tá? A pessoa ficou na fila, a pessoa comprou um CD pirata. Vamos tratar a corrupção com o que de fato é corrupção na lei, tá? Uma coisa é falta de cidadania, uma coisa é desvio moral, outra coisa é crime de milhões e milhões de reais, tá? Crimes que têm impacto na vida de milhares de pessoas, né? Então, é importante que as pessoas não caiam nessa falácia, porque quando as pessoas caem nessa falácia, o que acontece? Muitas vezes ter corrupção por ter sentimento de pertencimento, tá? Então, não caiam nessa mesmo, né? Essa coisa de que tudo é corrupção, porque se tudo é corrupção, gente, as pessoas se sentem coniventes à corrupção e não combatem ela, tá? Então, por isso que eu gosto de deixar bem claro o que é corrupção. Então, corrupção é o que? A corrupção eleitoral, a concussão, o crime de licitação, a advocacia criminosa, tráfico de influência, corrupção ativa transnacional, de comércio internacional, modificação ou alteração não autorizada de informações,
peculato, emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Isso daqui, gente, para o Covid, está muito forte, né? Quantos municípios hoje receberam verbas federais, né, exclusivas para a Covid e pagaram folha, né? Desviaram empregaram de forma irregular esta verba pública. Isso é importantíssimo que vocês entendam, tá? Corrupção ativa, corrupção passiva, facilitação de contrabando e descaminho, né, que tem muito a ver aqui com a linha de patrimônio, tá? Patrimônio aí de todos os municípios, principalmente isso aqui é muito forte, tá? Isso aqui, ó, facilitação, contrabando e descaminho, modificação e alteração de informações é muito recorrente aí em transição governamental, né? Como vocês são um partido, é interessante que vocês levem isso em consideração, tá? E na transição governamental aí. Outra linha aqui que é muito forte, violação do sigilo funcional, tá? Esses, de fato, são os crimes de gênero e corrupção, tá? Uma coisa que eu gosto muito de mostrar é aqui o perfil da prevaricação, né? Muitas pessoas imaginam que aquela não ação do servidor público não seria crime, tá, gente? Não, quando ele não está fazendo a sua função, né? Não é só a questão de ser funcionário fantasma, mas quando ele não está fazendo a sua função, ele está só com um presentismo, né, que a gente diz, essa prevaricação é sim um crime de gênero e corrupção, tá? E principalmente, tá, gente, quando você tem lá o chefe dele, né, permitindo que ele faça essa não ação, né, que finja que não tá vendo, tem lá, ó, a condescendência criminosa, tá? Que é quando o seu chefe direto permite aí várias ações, tá, de irregularidade, entre elas aí alguns crimes, entre eles a prevaricação, tá? Então, isso é importante que vocês saibam, para discernir bastante, né, quando as pessoas dizem, não é possível punir um servidor público. Todos esses crimes aqui, de fato, tá, demitem, sim, servidores públicos ao bem de serviço público, tá? Isso é importante que vocês saibam. Outro perfil que eu acho que é bem interessante é os crimes de responsabilidade, né, de prefeitos e vereadores, e a improbidade administrativa. Eu não sei se vocês sabem, gente, mas o Maranhão, por exemplo, é um estado em que a lei, né, quando o seu portal não está da forma correta, ele gera lá a improbidade administrativa. Isso deveria acontecer em vários outros municípios do Brasil, tá? Mas lá é muito forte no estado do Maranhão isso, e até a cassação de mandatos quando necessários, tá? Então, esses são aí, de fato, os crimes de gênero e corrupção, tá? Inserção de dados falsos ou nos sistemas de informação. Ai, Bárbara, como é que isso aqui acontece no dia a dia? Além da corrupção que a gente já conhece, né, que todo mundo vê na televisão, essas trocas de informação, a ausência de informação, né, ou inserção de dados falsos, gente, é muito recorrente, por exemplo, em Bolsa Família, né, quando a gente tem aí inserção, né, de informações nos finais de semana, né, da madrugada, a gente tem várias possibilidades aí de fraudes, né, em horários, né, não comuns, né. Então, tem vários perfis aí que podem comprovar para a gente essas possibilidades aí das inserções, né, de dados falsos. Hoje tem alguns programas, né, que já fazem o alerta, né, se a documentação é falsa ou não, mas principalmente para emendas parlamentares, essa modificação, alteração, alteração, né, ou não autorizadas de informações de sistema, ou essa inserção de dados falsos, é muito recorrente, tá? Eu tenho alguns casos assim. Isso é bem interessante, sim, na prática, tá? Aqui são alguns casos meus, né? Eu tenho eu tenho vários casos de auditoria mesmo, né? De devolução ao erário público, né? Ao longo da minha carreira, todos os meus casos devolveram ao erário público, né? Então, essa também é uma outra falácia muito grande, né? Do serviço público. Se diz que quem combate corrupção, o dinheiro não volta para a máquina. O dinheiro volta, sim, para a máquina, desde que tenha materialidade suficiente. O meu perfil, né, é um perfil de materialidade matemática, então sempre só vai estar no relatório que é objetivo, tá? Nunca vai ter nada subjetivo. Essa é a diferença para o dinheiro voltar ou não voltar, né? A subjetividade, ela pode ter várias argumentações, né, e aí ter vários momentos aí de recorrer. Quando ela é objetiva, isso é muito mais difícil de acontecer. Outro perfil que eu gosto muito, né, que é a minha linha, que é o antecessor lá ao sistema, que é quando eu criei lá as matrizes de risco de São Paulo, que mostra, né, todas as vulnerabilidades, a corrupção, né, em todas as subprefeituras, em todas as secretarias. Depois, se vocês tiverem
interesse ou curiosidade, deem uma olhada, tá? Mas quando você atua, tá? Quando o controle interno, o controle externo, tá? Atuam na forma de gestão do risco, comprovando os indicadores e mostrando onde estão as irregularidades, né? Mostrando onde estão as porosidades. Você não tem nenhum perfil político aqui. Você vai em uma unidade porque a unidade tem alto perfil de corrupção. É por isso que você vai na unidade, porque ela tem alta porosidade à corrupção. Então, você não está indo lá porque o seu secretário é o João, a Maria ou o José. Você está indo lá por um motivo matematicamente, né, calculado aí, que mostra a porosidade, tá? E aí tem porosidade alta, média ou baixa. Só para que vocês entendam, muitos órgãos, né, que utilizam aí matrizes de risco, eles não apenas vão nos casos mais graves, né, que seriam esses delitos aqui, eles sorteiam também, algumas vezes, os de menos gravidade, para que aconteça também as auditorias ou as análises, tá? Isso é importante que vocês saibam, para que conheçam, né? Então, tem várias ações também que são relacionadas, tá? A controladorias municipais e a tribunais de contas, tá? As controladorias e os tribunais não são inimigos, tá, gente? O artigo 74, ele é claro, né? Ele diz, olha, compete ao controle interno, né, assessorar aí as informações do controle externo. Então, quando o controle externo pede informações para o controle interno, ele tem sim que dar. Ah, mas o prefeito não quer que disponibilize. Não tem jeito, tá, gente? É por isso que os órgãos de controle, sejam eles internos ou externos, têm que ser autônomos e independentes, tá? Essa autonomia, ela possibilita, né, que o controlador, que os auditores, né, que o controle como um todo, possam fazer ações, mesmo que a irregularidade seja do prefeito, tá? Isso é importante que vocês saibam também. E aí, ó, várias outras unidades aí trabalham com matriz de risco, tá? Esse é o comum hoje, esse é o dia a dia aí de vários setores públicos. Infelizmente, no Brasil hoje, o Estado de São Paulo ainda não tem uma controladoria aí nas 4 macrofunções de controle, tá? Hoje é mais um bate-papo e não uma formação, né, de várias horas. Mas só para vocês verem, existem vários rankings aí de cidades inteligentes, né? No cidades inteligentes e de transparência pública, tá? É interessante que vocês entendam que a visão aí de vários órgãos, que é onde tem alta transparência, tem baixo obscurantismo. E aonde tem alto obscurantismo, tem baixa transparência. E aonde tem alto obscurantismo, você tem mais porosidade à corrupção, tá? Então, por isso que existem aí diversos rankings, tá, de transparência pública. Existe o ranking do Ministério Público, que avalia todos os municípios e todos os estados, tá? Cada um aí tem suas notinhas, tá? E aí tem a nota do Brasil de forma geral. E se vocês quiserem entrar no site, depois eu disponibilizei a palestra, né? Eu deixei em todo o slide aqui sempre a fonte de onde vocês podem buscar a cidade de vocês e anotem que a cidade está em relação à transparência pública, tá? Isso é muito importante para que vocês possam aí exigir, né, tanto servidores quanto como sociedade civil que tenha mais transparência naqueles municípios, tá? Então, tem aí as últimas notas da transparência do ranking do Ministério Público aí do Brasil inteiro, tá? Para vocês deem uma olhadinha mais aprofundada. Outra coisa que também tem aqui também dos municípios, tá? Tem vários municípios, gente, que tem nota abaixo de 5. Muitos no Brasil. E é por isso que a gente se preocupa, né? Porque, obviamente, se tem uma nota abaixo de 5, pode ter aí alta possibilidade de corrupção, tá? Isso que é o importante. Bárbara, você ficou muda. Ah, gente, a Bárbara deu uma caída aqui, mas eu acredito que ela volta em breve. Enquanto isso, só informações, aquelas pessoas que fizeram a inscrição através do link da formação,
vocês podem acessar o material que vai ser disponibilizado direto no e-mail de vocês, já foi enviado para algumas pessoas, e aí a gente está enviando aos poucos durante essa aula de hoje. Bom, enquanto isso, a gente coloca aqui. Vocês podem, dentro da área de comentários do site, do Facebook da Rede São Paulo, vocês podem colocar os seus comentários, e óbvio, a gente coloca no ar aí comentários que sejam perguntas ou comentários diretos sobre a formação que vocês estão tendo agora. Enquanto isso, eu vou aqui tentar falar com a Bárbara, porque ela deve ter caído. Ela está falando aqui que a internet dela está bastante oscilante. Está bastante oscilante hoje, e ela está tentando voltar aqui para a gente continuar, tá bom? Enquanto isso, vou aqui aguardar a Bárbara voltar, tá bom? Pessoal, a Bárbara deu uma caída, mas ela volta em breve. Aproveita e compartilha esse vídeo para que vocês consigam aí continuar a ver esse trabalho incrível que a Bárbara faz e que vai compartilhar com a gente aqui na nossa formação, tá bom? Então, enquanto isso, eu estou aqui tentando falar com a Bárbara, o sinal dela está bastante baixo, mas eu acho que daqui a pouquinho ela retorna, tá bom? Então, vou só fechar aqui a minha tela e vocês aproveitem para compartilhar esses vídeos, que daqui a pouquinho a Bárbara está de volta para a gente continuar a nossa formação. Pessoal, então, a Bárbara já está voltando aqui. Bárbara, é contigo. Então, ó, só para a gente continuar, né, que teve uma quedazinha de energia aqui de internet. Então, quem que é importante que vocês vejam aí, ó? Tem várias possibilidades aqui, ó, de todos os itens, tá? Eu separei item por item que avalia aí os pontos de transparência, tá? Do Ministério Público. Então, tudo que tem que ter no site aí, para que, de fato, você possa ter um município nota 10, tá? Outro ponto que eu acho muito importante são os IEGMs, tá? Que são aí os indicadores de efetividade, tá? Dos tribunais de contas. Muitas pessoas não sabem que isso existe, tá? Mas para o controle institucional isso é importante. Por quê? Porque ele tem que cumprir aí
o que é pedido, né, para a prefeitura como um todo, para poder avaliar aí a efetividade das políticas públicas, tá? Mas para o controle social, gente, é fundamental. Por quê? Porque ele sabendo quais são aí as análises do Tribunal de Contas, fica muito melhor para ele, para que ele possa fazer o acompanhamento, inclusive, das denúncias aí dos municípios, tá? Então, deixei várias telas aqui, tá? Mostrando de vários tribunais do Brasil os manuais orientativos, tanto para a linha de controle interno, tá? Mostrando a função do controle externo, e também para que o controle social possa aí fazer a análise, tá? Eu gosto muito do IEGM, porque ele mostra aí a pontuação de todos os municípios em relação à adequação, tá? Das regulamentações que o tribunal aí exige, né? Em relação a esse perfil, né? De avaliação. Então, tem no Brasil inteiro, e são vários diferentes, tá, gente? Eles não têm um padrão único, não. Nem as perguntas são totalmente padronizadas iguais. Todos eles têm algumas diferençazinhas. Isso é muito interessante para cada região. E aí, o que eu acho muito legal, tá? Você consegue aí mensurar a efetividade da política pública em educação, planejamento, saúde, fiscalização fiscal, ambiente, governo, né, tecnologia e cidades. Para que vocês entendam, gente, só para vocês terem uma noção, no Brasil inteiro, a pior nota do IEGM é planejamento estratégico, tá? Isso é muito complicado. Por quê? Porque quem planeja mal, compra mal. Então, vocês imaginam aí, na questão do gênero Covid, que você tem aí, ao longo de mais de um ano e pouco aí, um planejamento muito mal realizado, né? Então, obviamente, compras muito mal realizadas. E aí, as consequências são o quê? Grande número de mortes aí. Então, isso é um problema muito grande, tá? Por quê? Porque nos municípios em que não tem controle interno efetivo, nos municípios em que você não tem uma controladoria atuante, obviamente, tá? Você tem aí muito mais possibilidade de fraude e irregularidade e muito menor acompanhamento da linha preventiva e concomitante, tá? Que é no período em que acontece a compra, que é no período em que acontece a fiscalização das entregas. Então, poderia ter muito mais aí a atuação do controle interno. E aí, serei bem crítica agora, eu acho que é interessante que seja, assim, crítico, porque tem que, sim, que se ter aí uma avaliação dos controles também, né? Vamos colocar em cidades aí que o controle não foi atuante, que o controle estava em home office, e aí você tem aí um monte de fraude e irregularidade. Será que esse controle aí não deve ser avaliado, não deve também ter a sua punição, né, pela sua omissão frente às irregularidades? Isso também é importante aí ser debatido, né? Não existe esse debate claramente, né, nem forte nessa área, mas com certeza com a questão do número de mortes, né, de Covid, esse ponto, né, da omissão ou da prevaricação ou da não ação de vários órgãos públicos, né, de controle de fiscalização, fica muito mais colocado em xeque aí nesse período, tá? Isso é muito importante. Então, essa efetividade aqui, de forma geral, quando a gente não está em pandemia, ela é muito forte, tá? Para avaliar a efetividade aí. E o nosso ponto mais crítico é planejamento estratégico no Brasil inteiro, tá? Outro ponto que é negativo dessa questão do IEGM é que a nota ela é A, B, B+, C, C+. Então, são notas que na cabeça do gestor não parece que ele está indo mal, né? Porque quando a gente está na escola, nota C é até uma nota aceitável ainda, né? E aí, então, dá a impressão de que seria aí uma nota aceitável, quando, na verdade, está mostrando que é não adequado, né? Ó, baixo nível de adequação total aí. Então, isso é muito complicado na prática, tá, gente? Então, obviamente, tem que se mostrar. O que eu gosto muito, que vocês também possam perceber, principalmente para quem está olhando pela primeira vez, é comparar gestões. Então, por exemplo, aqui é partido político, né? Você colocar, olha, na minha gestão, a transparência era nota tal pelo indicador da CGU. A minha transparência era nota tal pelo indicador do Ministério Público. O meu indicador de educação tinha nota tal, ou letra tal, né? No meu ano, né? Ou no meu mandato. No mandato passado, teve nota X. Esses comparativos, gente, são utilizados muito fortemente aí no interior do Brasil por vários assessores, né, das questões de eleição. Isso é muito interessante, você mostrar aí
o quanto se mudou de uma cidade para outra, né? Dessa efetividade. E tem muitas cidades que fica muito claro, tá? A perda de autonomia, fica muito claro o menor resultados de políticas públicas, né? Então, isso é muito interessante aí que vocês possam usar esses dados para fazer esses traços comparativos. E a outra linha que eu gosto muito, né, para quem é de controle interno, que faça aí, obviamente, a fiscalização do que tem de cada mensuração aí da efetividade, e para quem é de controle social, para que possa ficar com uma lupa, né, no que de fato é exigido aí pelos tribunais para os municípios e que façam as denúncias, né? Isso é muito interessante e muito importante. E aí tem o de São Paulo também, que mostra aí, né? Tem todo um site bem, assim, fácil de mexer, né? Bem acessível, né? Não da acessibilidade, né, da questão como um todo, mas ele tem uma certa acessibilidade frente a vários aí outros tribunais do Brasil, tá? É que quando a gente fala de acessibilidade de portais, aí tem que ser uma aula só disso, porque são vários itens, tá? Então, coloquei vários aqui para vocês conhecerem, né, ao longo dos dias. E olha como é legal, você mostrar de um ano para outro, ó. Não só de um ano para outro, mas também de um mandato para outro, tá? O quanto se melhorou, o quanto se piorou dos indicadores, né, de troca de gestão ou numa mesma gestão. Gosto muito disso, porque ele fica muito claro aí para mostrar para quem é de controle interno, externo, social e também para quem faz a questão pública, né? Para quem faz a questão pública. E aqui, ó, tem todos os itens, tá, gente, que são perguntados aí. Eu não vou entrar em detalhes agora, né, porque a aula não dá tempo para isso, mas para vocês verem, é muito interessante que as próprias perguntas, elas podem aí muitas vezes colocar o gestor em xeque. Várias delas têm sim a questão de planejamento, e aí vocês vão ver que é interessante essa análise, que de fato muitos municípios não, tá? Uma grande crítica é essa não multa, né? Ou essa não punição. Eu acho que a Bárbara ficou muda agora. Bárbara, tá me ouvindo? A conexão da Bárbara caiu mais uma vez, mas é porque ela está numa região em que a internet está muito instável. De qualquer forma, a gente continua aqui aguardando, então, o retorno da Bárbara. De qualquer forma, só lembrando, tá? Para o pessoal que fez a inscrição através do nosso endereço no bit.ly /formação rede SP, você vai conseguir receber todo esse material que a Bárbara tá transmitindo, tá? E todos os outros materiais que nós vamos ter aí nas nossas formações de sexta-feira, tá bom? Então, de qualquer forma, estamos aqui atentos. Internet, qualidade de internet no Brasil é um problema bastante sério que a gente precisa discutir. Muitas vezes isso impede aí que a gente consiga um desenvolvimento melhor de determinados assuntos, e é um problema que a gente tem que colocar à mão para conseguir discutir com qualidade. Então, para todos e todas e todes que querem receber esse material, só fazer inscrição no endereço que está passando aqui, ó, está aqui passando aqui embaixo, faz a sua inscrição e você vai receber tanto dessa aula de hoje, quanto das próximas que vão ocorrer aí nas próximas semanas. O importante de nós ficarmos atentos a esse calendário é que vocês vão sempre receber esse material durante e logo após a aula. Caso alguém não receba, pode entrar em contato comigo. O telefone também já está aqui embaixo, ó. Tá aqui o meu WhatsApp, vocês podem falar direto e a gente trocar informações, inclusive para receber sugestões de outras aulas que nós viremos pela frente. Nós vamos entrar em assuntos como segurança pública,
educação, turismo, economia, enfim. A ideia é que a gente consiga abordar o máximo de assuntos possível e, com isso, a gente consiga se capacitar com bastante energia, tá bom? Então, enquanto isso, eu vou tentar aqui falar com a Bárbara e não sai daí, compartilha esse vídeo com outras pessoas, chama o seu município, chama o seu coletivo, chama o pessoal do Brasil todo, porque é importante a gente se capacitar cada vez mais, porque o dia a dia está bastante difícil dentro da política e é importante a gente ter olho vivo para que a gente consiga fazer um trabalho bem bacana, tá bom? Então eu volto daqui a pouco, vou só tentar falar aqui com a Bárbara, tá bom? Só lembrando, a gente volta daqui a pouquinho, a Bárbara está com problema na conexão, mas a gente volta, é só um pouquinho de paciência. A gente tem que lembrar que a internet aqui no Brasil é bastante complicado, não é todo lugar que funciona direitinho e a gente precisa discutir sobre isso, tá bom? Então, qualquer coisa, estamos aqui.
Você conhece os princípios da Rede Sustentabilidade? Somos um partido que propõe uma política diferente que engaja seus filiados e filiadas na quebra do monopólio que os atuais partidos exercem sobre o Estado. Um dos princípios mais importantes é o modelo econômico para a construção de um projeto de desenvolvimento socialmente includente e ambientalmente sustentável. Nós defendemos nosso patrimônio socioambiental e uma economia sustentável, justiça e eficiência tributária e a reforma do Pacto Federativo, taxas de juros em patamares que induzam os investimentos produtivos nos setores vitais para o desenvolvimento sustentável do país, planejamento e implementação da logística de transporte e da infraestrutura de forma compatível com a gestão estratégica dos recursos naturais, valorização da remuneração dos trabalhadores e aprimoramento da sua qualificação profissional, diversificação da matriz energética em busca de uma matriz limpa e segura, democratização do acesso à terra e uma política agropecuária que recupere a função do setor para a segurança alimentar, melhoria da qualidade de vida da população e preservação dos nossos biomas, investimento em conhecimento e inovação. Você acredita nisso também? Então vote 18. Vote Rede Sustentabilidade. Nós da Rede defendemos uma reforma do sistema político que não se baseia na troca de vantagens fisiológicas para manutenção de feudos de poder. E sabe o que isso significa? Candidaturas independentes, sem a exigência de vinculação partidária, para quebrar o monopólio dos partidos sobre os cargos de representação e renovação de lideranças políticas. Fim da reeleição para os cargos majoritários com ampliação do tempo de mandato. Criação de novos instrumentos para o exercício da democracia direta. Ampliação dos processos de participação da sociedade nas decisões do governo. Inovação na sua estrutura interna, de modo a garantir a participação direta dos filiados nas suas decisões políticas e no diálogo com a sociedade. Você também defende esse modelo? Então vem com a gente. Vote diferente. Vote 18. Vote Rede. E sempre que chega a eleição, a gente pensa: o que será que o meu candidato ou candidata está pensando para melhorar a educação? Entre os princípios da Rede Sustentabilidade está a defesa da educação pública e universal de qualidade em todos os níveis. Uma educação integral inclusiva, formadora de cidadãos e cidadãs
comprometidos com uma vida social solidária e sustentável e preparados para os desafios de uma sociedade cada vez mais demandante de informação e conhecimento, tendo como princípio básico uma verdadeira república baseada na igualdade de oportunidades para todos. Tenho certeza que você acredita nisso também, né? Então é só vir com a gente. Vote diferente. Vote 18. Vote Rede. O que se esperar de políticas governamentais? A Rede Sustentabilidade defende a universalização e melhoria dos serviços de saúde, qualidade de vida com condições dignas de moradia, alimentação saudável e em quantidade suficiente, prevenção de doenças, saneamento básico, redução da violência e promoção da cultura de paz. Tudo isso como valores centrais das políticas governamentais. Vamos trabalhar para tornar tudo isso realidade? Então vote Rede. Vote diferente. Vote 18. Vote Rede. Vamos refletir mais um pouco sobre os princípios e valores da Rede Sustentabilidade? Nós defendemos o respeito aos direitos humanos, a garantia de igualdade de gênero e repudiamos todas as formas de discriminação, seja ela qual for, étnica, racial, religiosa, sexual. É preciso garantir a cada grupo espaço próprio de participação política e de respeito e atenção às suas demandas específicas. Outra questão de máxima importância para a rede é a redução das desigualdades e erradicação da pobreza por meio da garantia do acesso e da oferta de oportunidades a indivíduos e famílias para a sua inclusão na sociedade. Vem com a gente defender tudo isso. No dia 15, vote diferente, vote 18, vote Rede. Pessoal, eu estou tentando já falar aqui com a Bárbara, mas ela não estava conseguindo conectar. E então vamos só aguardar mais 5 minutinhos
e caso ela não consiga, a gente considera essa aula de hoje encerrada e a gente retoma numa próxima oportunidade, tá bom? De qualquer forma, todo mundo que se inscreveu já vai receber aqui o material para que possam acompanhar e com isso, mais à frente, tenha as suas dúvidas mais condensadas e com isso a gente possa participar com uma qualidade melhor. E aí, mais uma vez, eu coloco que é importante a gente discutir sobre a qualidade da internet aqui no nosso país, porque muitas vezes as pessoas ficam de fora de uma discussão tão rica quanto essa que nós temos hoje, por conta da baixa qualidade de internet, tá bom? Então, 5 minutinhos, e aí a gente vê se a gente encerra por hoje e retoma em outra oportunidade, tá bom? Até mais, gente. As pessoas estão muito tristes mesmo, né? A gente sente isso em todo lugar que a gente anda, né? E com pouca esperança, porque realmente são tempos muito tristes e sombrios, né? Violência, desemprego, corrupção, banditismo político, impunidade. Eu entendo que as pessoas tenham muita motivação para estarem profundamente tristes e, às vezes, vendo essa roubalheira, perdem até a esperança, né? E eu digo sempre que a gente não pode dar o direito a eles de roubar até a nossa esperança, que é o que a gente tem de melhor, né? Então, arranjar força na nossa própria esperança, olhar as nossas cicatrizes, enxugar as lágrimas e seguir em frente é muito difícil, mas é absolutamente necessário, né? Daí que são as filhas da esperança, a indignação de não aceitar as coisas como estão e a coragem para transformá-las, já dizia Agostinho há muito tempo atrás. Pegou o site aí? Vai no Facebook também, Twitter, agora tem YouTube também, vai lá. Bom, pessoal, a Bárbara Cristal, que estava conosco nessa formação incrível sobre controle na pandemia, infelizmente caiu a conexão dela, ela não está conseguindo manter uma conexão com uma qualidade mínima para que ela possa continuar com a gente. Então, eu vou tentar falar com ela mais uma vez, mas para que a gente já possa combinar uma próxima data para que nós possamos estarmos juntos e a gente possa discutir com mais qualidade, para que a gente possa estar ao vivo e você aí fazer seu comentário e a gente colocar para que a gente possa construir juntos um conhecimento bem bacana. Então, só lembrando, para quem deseja ter acesso ao material que a Bárbara preparou exclusivamente para a gente, é só entrar em contato com o formulário que está aqui, ó, aqui embaixo. É só você entrar em contato, preencher o formulário e você vai receber aí diretamente no seu e-mail, tá bom? E, então, é isso, gente. Muito boa noite. Nós estamos a 1h07. Infelizmente, não deu para a gente estar aqui com uma qualidade de internet necessária, mas aí eu já coloco o desafio para você que quer conversar sobre este problema, que é a qualidade da internet
aqui no nosso país. Então, vamos conversar sobre isso. Entre em contato com a gente, que tem muita coisa para a gente fazer, tá bom? Gente, muito boa noite, muito obrigado e até a próxima.